Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula remota, né? Como a gente tem feito aí nos últimos dias. Bom, vocês devem ter acompanhado os noticiários, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente ainda não tem uma previsão de volta das atividades escolares, mas a gente tem uma previsão de volta de algumas atividades econômicas a partir do dia 11 ou dia 12, agora do mês que vem, tá? Pode ser que talvez o governador, ele, será, dê alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido. Só que nós não dependemos exclusivamente do Estado de São Paulo, a gente depende do Ministério da Educação. Então, quer dizer, depende do Ministério da Educação para ele baixar uma nova portaria aí para ver como é que nós vamos fazer nos próximos dias, tá? Então, olha só, pelo que eu entendi, eu acredito, né? Eu estou fazendo assim uma análise, eu estou antecipando as coisas, tá? Pelo que eu entendi, acho que antes do dia 10, 11, a gente não volta, né? Pelo que eu acho que a grande maioria deve estar pensando dessa forma também. E aí, Acredito, professor, que esse ano esse semestre a gente não volta não, hein? então, não, É meio difícil. eu estou pensando assim, na melhor das hipóteses, né? Eu estou pensando na melhor das hipóteses, a gente, sei lá, ter alguma definição aí após o dia 11. Mas, por enquanto, a gente não tem nada definido ainda, então, já que a gente está com essas aulas remotas, eu tive pensando no seguinte, não sei se vocês concordam. Se vocês concordarem, eu até acho melhor a gente trabalhar desse jeito, tá? Da forma como eu vou propor para vocês. No primeiro bimestre agora, então, demorou um pouquinho para a gente se ajustar, mas aí as coisas acabou dando certo. Vamos pensar da seguinte forma, no primeiro bimestre, a gente teve uma aula no primeiro horário, atividade no segundo horário, e todo mundo manda atividade para mim, né? E aí eu acho que a grande maioria deu certo, todo mundo conseguiu acompanhar, pelo menos a grande parte, né? E aí eu pensei em estender essa, esse modelo, né? Para as próximas aulas nossas, porque nós vamos ter mais, hoje é dia 22, praticamente, nós vamos ter mais cinco aulas, quatro em maio e mais uma agora no mês de abril, né? Então a gente tem dia 29 mais o mês de maio inteiro. Como vocês sabem, entre maio e junho, março, abril, maio, junho, já começam as atividades da P2, que essa atividade é uma atividade institucional, todo mundo é obrigado a fazer, não tem jeito, né? Tem que trabalhar. Então, pensando nisso, eu pensei na seguinte posição: a gente pode continuar dando, eu faço um exercício com vocês, e aí eu no segundo período, eu abro aqui para tirar dúvidas, e quem quiser fazer o exercício vai fazendo, tá? Como atividade para P2. Eu não vou falar para P2, mas eu vou colocar assim, atividade para segundo bimestre. E aí, gente, quando o Carlos definir como que nós vamos trabalhar, né? Então, por exemplo, vamos supor que ele fale assim, olha, pessoal, vocês têm uma semana para lançar a nota. Pensou como é que vai ser a correria de todo mundo aí? Vai ser meio complicado, né? Então, pensando nesse problema que talvez a gente possa ter nos próximos dias, então a gente vai fazendo essa atividade dia a dia, porque aí não fica cansativo para vocês, e vocês fazem atividade durante o horário de aula. Então, vocês não precisam fazer atividade fora do horário de aula, porque não vai atrapalhar vocês também, e vocês têm outras atividades para fazer, né? Que logo, logo, alguns professores vão pedir algumas coisas para vocês fazerem, tá? Então, essa é a minha proposta. A gente faz primeira aula, eu faço um exercício com vocês, passo o conteúdo, e depois do intervalo, vocês fazem atividades de acordo com o cronograma. O que vocês acham? Pode ser assim ou não? E nós vamos acumulando para o segundo bimestre. E Por aí, mim, tranquilo, professor. vocês não precisam nem mandar para mim nesse momento, tá? Vocês simplesmente fazem, deixa guardadinho aí.
E na hora que o Carlos bater o martelo, falar, bom, gente, agora nós precisamos gerar P2, aí eu mando só uma mensagem para vocês, vocês simplesmente, como está pronto, é só tirar um PDF lá, uma imagem e mandar para mim, né? Eu acho que facilita a vida de todo mundo nesse sentido, tá? Então, essa é a minha proposta. O que você acha, Gabriel? Não, por mim, tranquilo também, professor. Se todo mundo topar, tô dentro. Tá bom, então, os outros professores estão trabalhando assim também, ou como é que está sendo? Eles estão dando exercício para vocês fazerem? Ah, o professor Furlan tá. Ele passa uma aula e já dá exercício pra gente fazer. Ah, Aí ele dá uma semana e meia para entregar. entendi. O professor Paulo, ele faz o exercício na hora, assim mesmo, que é um software online. Ah, legal. O Emerson, às vezes, passa também. Mas com relação à prova, todo mundo tá dando uma prova aí. Tá. Não, a gente já fez a prova, né? A pergunta pronta. Sim, sim. É. Eu falo só para a gente guardar o material aí, vamos dizer assim, vamos deixar uma carta na manga, né? Entendi. A hora que eles prepararem e pedir a nota, a gente já está com tudo pronto. Sim, não, show de bola, professor. Ótimo. Maravilha. Então, outra coisa, o Lavelli pediu para mim. Combinado. Ei, Otávio, e aí, como é que você está? Não. Vamos indo na medida do possível. Oi? Vamos indo na medida do possível, né? Ah, é verdade. O Lavelli pediu para para mim disponibilizar a lista lá das propriedades termodinâmicas, né? Dos gases refrigerantes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está uma confusão danada aqui, mas eu acabo me acertando aqui. Devagar a gente vai. Bom, eu coloquei lá no portal, olha só, eu coloquei tabelas termodinâmicas, tá? Então, são as tabelas termodinâmicas. Eu escaneei as últimas páginas do livro e coloquei para vocês lá, disponibilizei elas, tá? Dá quase umas 50 folhas. É página para arrebentar. Mas tá tudo bem, tá lá tá aqui no portal para vocês, não sei se vocês estão vendo aí, né? Deve estar. E aí fica a tabelinha disponível para vocês aí quando vocês quiserem usar. E aí eu já coloquei aqui, ó, hoje, atividade 1, segundo bimestre, tá? E aí na próxima aula, atividade 2, atividade 3, e assim vocês vão fazendo ela devagarinho, dentro da nossa sala de aula. Dentro do nosso momento, né? Melhor assim, melhor dizendo, dentro do nosso momento. E aí, no final, a hora que tiver, que o pessoal pedir aí para a gente encerrar o semestre, eu só peço para vocês encaminharem para mim e eu já começo a fazer as avaliações. Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tem fé. Sou um homem de fé. Bom, então essa era a notícia que eu queria falar para vocês aí, tá? Deixa eu ver uma outra coisa aqui que seria importante a gente comentar. Eu acho que é só isso. Falta, eu acho que ninguém vai ter problema. Mas se alguém tiver algum problema com falta, porque de repente fez a, a matrícula um pouco mais tarde, né? Aí de repente pode ter algum probleminha de falta. Aí vocês precisam me avisar, viu? Eu acredito que não, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, aproveitar que eu estou na. Hoje eu posso conversar um pouco, porque na verdade eu estou finalizando o primeiro semestre, né? Eu vou pegar alguns colegas aí que mandou uns exercícios para mim, confirmando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Relatório. Histórico da turma. Vamos lá. Gerar relatório. Deixa eu dar uma olhada. Tá tudo bem. Pelo menos a maioria aí já está com 50%, 45%. É engraçado. Mas é que eu não estou fazendo chamada preferencialmente, né? Ô, Gabriel, como é que você está com falta assim? 40%? Pode ser. Depois eu vou dar uma olhada lá. Eu, ô louco, senhor. Dentro da aula.
Ah, não, é que tá marcando aqui. Depois eu dou uma verificada lá, tá? Aham. Não, tranquilo. Tá todo mundo tranquilo aqui. Ninguém tá com problema com falta, não. Se tivesse Boa com... noite, professor. Boa noite. Se tivesse com problema de É o 25... Leonardo. Ô, Leonardo. Eu passei as atividades pro senhor e eu não tá contabilizando minha nota. Não sei se chegou aí pro senhor, depois o senhor puder dar uma olhada. Você mandou quando, Leonardo? Eu mandei certinho nos dias. O A Dani última atividade eu mandei também, confirmei com o senhor, se falou que tinha recebido. Eu posso reencaminhar o e-mail. Pô, se você puder me mandar a tarefa 3, eu agradeço. Tá, vou reencaminhar o e-mail. Pô, maravilha. É a Raquel que me chamou Tá aí? bom, obrigado. Isso. É que eu mandei a 3 no dia seguinte. Isso. Tava faltando só uma. É, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. É o Marcos, o Fábio, o Ulisses, o Fábio de novo. O Fábio, deixa eu ver quanto que é. Depois dá uma olhada lá. E a Raquel. Tá tudo aqui. Beleza, então, gente. Vai dar tudo certo. Manda de novo, viu, Leonardo, por favor. Nossa, não sei se eu vou Tá aguentar. bom, tô mandando já. Não sei se eu vou aguentar a garganta hoje. Deixa eu pegar uma pastilha lá, porque senão não vai dar. Vocês são todos jovens, a garganta, as cordas vocais de vocês é novinha ainda. A minha já está meio cansada já. Bom, então agora nós estamos acertados. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço para mudar aqui. Isso aqui nós já vimos. Tá. Ó, esse daqui é a atividade de hoje, tá? Eu vou falar sobre resfriamento intermediário em compressão de duplo estágio, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que se trata, né? E aí, essa atividade está lá no portal. Essa daqui eu vou pedir para vocês fazerem, deixa guardadinha aí no caderno de vocês, na folha de sulfite, que depois, aí vocês vão mandar para mim num momento oportuno aí, quando o pessoal pedir para a gente fazer a P2, tá? Então, olha só. Notem que aqui, numa instalação frigorífica, produz a soma do RA. Então, é vocês somar aqueles numerozinhos lá de vocês, né? E multiplicar por 10. Então, por exemplo, eu somei e deu 18. 18 vezes 10, 180. Eu somei e deu 9. 9 vezes 10, 90. E assim sucessivamente. Aí, dependendo do número que vocês encontrarem na soma, multiplica por 10, vai ser o valor da sua capacidade de refrigeração, tá? Dentro desse sistema aqui. E aí, ele vai operar de menos 24 a 30, e dentro desses valores aqui, eu tenho a entalpia, que é o meu H1, H2 até H7. Por que que entrou um modelo novo agora aqui? Porque, na verdade, o que que acontece? A gente tem um resfriamento intermediário em compressão de duplo estágio. O que que é o duplo estágio? 2 compressores, tá? Na aula passada, não sei se vocês se lembram, a gente estava falando sobre tanque flash, né? Reaproveitando aí a carga, a energia, nossa, a entalpia dos gases na forma de vapor. Ou seja, eu tinha lá o líquido refrigerante, que ele estava dentro de um reservatório, e eu tinha os gases que ficavam, que eram sobrenadantes, que ficavam por cima do líquido lá. Então, eu jogava isso dentro da linha novamente, né? E aí eu expliquei para vocês que isso daí, na verdade, é um procedimento que eles usam para evitar congelamento na saída da tubulação. Hoje nós vamos ver umas teorias novas bem interessantes, né? Bem bacana. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou fechar todas essas telas. Então, na semana passada, a gente falou de sistema de refrigeração. E o modelo que a gente estava analisando era o modelo de duplo estágio, né? De pressão na refrigeração.
Então, eu tinha lá esse modelinho aqui, ó. O tanque flash, na verdade, eu pegava o meu sistema, o líquido passava pelo evaporador, do evaporador passava pela bomba, da bomba mandava para o condensador. E aqui eu tinha um ganho de temperatura, e essa temperatura é dissipada no condensador, ele voltava a ser líquido novamente e voltava no reservatório. Muito bem. Então, quem é o flash dessa brincadeira aqui? O flash, na verdade, é eu coletar o vapor que está na parte superior do tanque, é lógico que eu tenho que controlar o nível, né? Para me jogar na linha de novo, tá? E tudo isso daí não é tão simples assim. Para a gente poder fazer esse sistema funcionar, eu tenho que controlar a pressão aqui, ó. Porque se essa bomba aqui ela tem uma pressão muito alta, eu não consigo fazer com que os gases ele passe para dentro da tubulação e vá para o condensador. Tudo isso daí é feito através de válvulas e controles de pressão, tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Então, a gente vai analisar um pouquinho o resfriamento intermediário em compressão de duplo estágio. Olha só. Olhem bem essa imagem, tá? Que é o que nós vimos na semana passada. Notem que o evaporador, tá vendo nessa fase? Ele pega a fase líquida, vai para o evaporador e a bomba manda para frente, tá? E aí tem o reservatório, né? O reservatório tem a parte líquida e a parte vapor. O vapor vem por essa entrada, que é por isso que é chamada de dupla compressão, dupla compressão. Então, eu mando o vapor por aqui e o líquido por aqui. Então, notem que agora vai mudar alguma coisa aqui atrás, ó. Eu quero que vocês observem, tá? Aqui atrás, ó. Aqui vai mudar. Olha só. O evaporador, ele pegava o líquido direto do tanque, né? Então, na imagem anterior, eu pegava daqui e jogava para o evaporador, a bomba mandava para frente. Agora não. Agora, o evaporador, o que ele faz? Ele pega a saída do condensador, ele dissipa o calor, porque aqui quando eu dissipo o calor, o que eu tenho, gente? Só para lembrar, né? Eu tenho aqui líquido saturado. Então, o que acontece? Parte desse líquido, ele volta para o meu reservatório, tá? Através desse controle de boia de nível aqui, e parte desse líquido vem para o reservatório, né? E parte vai para o evaporador. Nesse evaporador, é lógico, eu tenho válvula de controle. E esse evaporador, eu tenho uma bomba de baixa pressão. O que é essa bomba de baixa pressão? Essa bomba de baixa pressão, ela fica alocada após a evaporadora. Para quê? Para ajudar o líquido refrigerante a circular dentro da evaporadora. Tá? E no modelo anterior, se vocês olharem, eu tinha que pegar o líquido diretamente, o líquido ia diretamente na evaporadora e a bomba tinha que mandar isso daqui para frente. Ela praticamente fazia tudo isso sozinha. Agora, como que funciona? Eu pego o líquido que está vindo lá do condensador, parte vem para o meu reservatório e parte vem para o meu evaporador. Esse que vem para o evaporador é o que vai gerar o quê? A tonelada tonelada de gelo, né? Que está na minha serpentina. E essa bomba ela vai o quê? Ajudar a puxar esse vapor aqui que está vindo no meu evaporador e jogar de volta no tanque. Então, pensando nisso, pensa numa reciclagem, né? Então, ele é como se fosse um modelo reciclador. Para vocês poderem entender melhor, vocês podem falar assim, bom, se eu não tivesse essa bomba aqui, o evaporador não ficaria aqui. O evaporador diretamente já voltava para o tanque. Agora, pensa em algo prático. Vamos supor que eu tenho um avião, nesse avião tem 2 turbinas de cada lado. Se uma das turbinas falharem, o avião ainda consegue, né? Ele consegue ter aí um deslocamento dinâmico para ele manter aí a sua posição.
em relação à sua altitude e posicionamento. Aqui é a mesma coisa. Se, por exemplo, uma dessas duas máquinas falharem, né? Se essa daqui de alta pressão estiver funcionando, eu consigo mandar o líquido, né? O líquido saturado para o evaporador, continuo formando gelo, eu faço um bypass aqui pela bomba, certo? Porque é um compressor, né? De baixa pressão, faço um bypass aqui e devolvo para o tanque. E ainda consigo continuar atuando, né? Ele consegue formar gelo ainda dentro da câmera para mim, tá? Por outro lado, o que acontece? Se esse compressor aqui, que é o de alta pressão, ele também falhar, mas o de baixo continua operando, o meu sistema ainda, por incrível que pareça, ele ainda vai continuar operando. Então, na verdade, isso daqui é uma forma de segurança, né? Então, se eu tenho duas, eu posso ter uma. Então, quer dizer, numa eventual circunstância que eu tiver algum problema mecânico, de eu perder um dos dois compressores, um deles continua operando ainda, tá? Então, essa é a finalidade. Agora, quer ver uma coisa bacana? Por exemplo, se eu tiver um único compressor fazendo com que esse líquido refrigerante circule para dentro do meu sistema de refrigeração, esse compressor sozinho, ele tem que fazer o trabalho de duas máquinas. Então, na verdade, o que vai acontecer? Ele precisa de muita potência para poder conseguir fazer com que esse sistema funcione, sendo uma máquina só. Duas máquinas, na prática, teoricamente, eu vou dividir o que é a potência entre duas máquinas, tá? Então, isso, por um lado, é bom, mas, por um outro lado, eu posso ter o quê? Um pequeno prejuízo, que, na verdade, isso daí gera custo para mim, né? Duas máquinas, na verdade, gastam um pouquinho mais de energia, né? Porque, olha só, não é simplesmente só botar a máquina para trabalhar. Eu preciso levar em consideração o seguinte: por exemplo, cada partida de compressor desse daqui, para fazer o líquido, porque na verdade o sistema funciona assim. O pressostato, quando atinge a temperatura regulada dentro da câmara, ela desliga as máquinas, né? Isso acontece com uma geladeira também. Acontece com o ar-condicionado. Mas quando ele vai partir, ele dá um pico de tensão até ele estabilizar de novo no seu consumo horário, tá? Então, pensa bem, duas máquinas dando partida no mesmo momento. É evidente que isso daí vai consumir energia, né? Mais do que uma máquina só, tá? Existe um pequeno acréscimo, aí depende da instalação. Se é uma instalação que não pode parar de jeito nenhum, pensa bem numa instalação frigorífica onde você coloca a carne. E a carne tem que se manter a menos 20 graus. Então, o que acontece? Eu tenho uma máquina só, eu de repente queimo o compressor, dá algum problema mecânico na máquina, e eu tenho que ficar parado 24 horas, a temperatura que estava em 20, ela começa a vir para zero. E aí eu posso perder o produto que está dentro da câmara fria. Então, normalmente, duas máquinas é uma boa opção para esse tipo de sistema de refrigeração, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, num processo geralmente adotado de instalação de duplo estágio de compressão, intermediária, né? Que eu tenho aqui uma compressão intermediária, então, na verdade, a compressão seria isso daqui, né? Que eu coloquei a mais, tá? Eu não, né? Na verdade, é o modelo aí dado por Carnot, a fim de produzir superaquecimento, com que a mesma deixe o estado de baixa pressão. Então, olha o que acontece. Se a gente observar, dentro do nosso gráfico, né? Se eu analisar esse modelo aqui com dois compressores e esse modelo com um compressor, notem que a minha curva de entalpia, ela não é tão deslocada quanto a curva de duas máquinas, tá?
Então, o que que acontece? A gente nota que ao invés de apresentar uma compressão isoentrópica do estado 1 até o estado 5, daqui até 5, tá? A compressão ela fosse feita em duas etapas. Então, ele vai de 1 até 2, tá? Depois, como 2 ele tem a mesma energia que 3, ele vai de 3 até 4. Então, quem faz essa função aqui do deslocamento são as duas máquinas que dão essa taxa diferencial. E tendo uma taxa de resfriamento intermediário entre 2 e 3, tá? Então, olha só, nesse ponto, lembrando, né? Recapitulando, a compressão ela é feita em duas etapas, de 1 até 2. De 2, como 2 é a mesma entalpia de 3, então de 3 ela vai até 4, depois ele continua o ciclo, tá? Aí passa aqui pelo meu condensador, né? Depois ele volta aqui embaixo e volta de novo no ciclo 1. Lembrando que eu tenho uma faixa intermediária aqui também, né? São dois compressores. Então, olha só. Nesse diagrama de pressão e entalpia, com a compressão com resfriamento intermediário, né? Onde o trabalho de compressão por unidade de massa de refrigerante circulado é designado por um ΔH, ou delta de entalpia. O que é esse delta de entalpia? Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma taxa diferencial de entalpia entre o ponto 2 e o ponto 5, que ele chamou aqui de taxa diferencial de entalpia B, né? E entre o ponto 3 e o ponto 4, ele chamou uma taxa diferencial de entalpia A. Então, notem o seguinte, se eu tenho aqui embaixo um segmento de entalpia, então, notem que entre 2 e 5, a entalpia B ela é maior do que a entalpia A. Então, como que a gente faz a redução de trabalho de compressor? Então, a gente pega a entalpia maior e subtrai a entalpia menor. E essa taxa diferencial é o excedente de potência que eu estou colocando na máquina. Tá? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte, depois eu volto aqui na pressão, tá? A ideia é o seguinte. Vamos considerar um compressor de baixa pressão, né? Que ele opera entre um ciclo de temperatura, né? De saturação de menos 30 a uma pressão de 430 quilopascal, associada a uma temperatura de saturação de zero, se a compressão fosse isoentrópica, a temperatura de descarga da amônia seria em torno de 54 graus. Então, na verdade, o que acontece? O regime de trabalho é 30 graus. Só que se eu não tiver uma fase de resfriamento aqui, ó, que é esse resfriador intermediário, que na verdade o que acontece? Esse meu tanque aqui, quando ele passa pelo evaporador, lembrando, né? O nosso evaporador aqui, ele baixa a temperatura. Só que esse gás ainda, ele está em baixa temperatura. Então, esse compressor de baixa pressão, ele joga para frente rapidamente e consegue devolver para o tanque. Então, ele faz o quê? Um breve resfriamento do líquido refrigerante que está dentro desse tanque. Tá? É isso que ele está falando. Porque, na verdade, esse compressor de alta pressão aqui, ele gera muito calor. Tá? Então, se ele não tivesse esse pré-resfriamento aqui, né, esse resfriador intermediário, é onde ele está dizendo que a saída do nosso evaporador aqui, condensado, né, na saída da bomba, chegaria em torno aí de uns 54 graus Celsius, né, aproximadamente. Tá? Muito bem. Então, deixa eu ver o que mais é importante aqui. Uma outra coisa que ele fala bem interessante também é que, por exemplo, quando eu tenho um líquido refrigerante, que ele volta para dentro do tanque, tá? Ele volta para dentro do tanque.
A temperatura, o líquido refrigerante, quando ele passa pelo condensador e volta para dentro do tanque, ele tem uma temperatura maior do que esse daqui, que vem por esse compressor de baixa pressão. Quando os dois se encontram aqui dentro, é como se fosse colocar, por exemplo, você jogar, por exemplo, água dentro de um tanque cuja temperatura ela está em torno de 120 graus. O que vai acontecer com essa água fria quando ela entra em contato com a água quente? Ela vai borbulhar. E essa borbulha dentro do tanque é normal. Tanto é que quando vocês tiverem a oportunidade de encontrar uma câmara fria e ver uma máquina, né, de refrigeração funcionando, e vocês tiverem o cuidado de ficar ouvindo o que está acontecendo dentro da máquina, dentro do reservatório do líquido refrigerante, você vai perceber que ele fica borbulhando. Isso é uma propriedade natural dos líquidos para eles poderem aumentar a área, para que essa área ela aumente a sua troca térmica entre as moléculas, tá? Então, esse borbulhamento é normal. Tanto é, gente, quer ver? Se vocês pegarem, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu já vi isso aqui em casa, e presta atenção. A geladeira, né? A geladeira, quando ela liga, ela começa lá o processo termodinâmico dela, manda o gás para cima, para a evaporadora. Esse gás, quando ele volta para o reservatório, ele fica fazendo um barulho de borbulhamento. Blum, blum, blum. Então, é o líquido que está voltando dentro do reservatório e lá ele está encontrando o quê? Líquido aquecido. Então, ele volta gelado, lá está quente, ele borbulha para poder fazer com que essa troca seja mais eficiente. Olha que coisa interessante, né? E aí, olhem, reparem na geladeira para vocês verem. Ela faz exatamente isso. A minha faz. Eu já olhei já para confirmar. Senão eu não estaria falando para vocês, né? Então, isso é um fato interessante dentro do processo termodinâmico para poder fazer a troca térmica entre os líquidos, quente e frio, né? Isso é bacana, né? Uma parte interessante. Onde que eu parei aqui? E aqui. Bom, então, olha só. Vamos fazer aquele modelinho daquele exemplo lá, né? Que eu coloquei para vocês no portal. Depois vocês vão mudar lá a potência de máquina e responder as perguntas que está sendo feita lá naquele exercício. Então, a partir disso, vocês praticamente não precisam mandar o exercício para mim, tá, gente? Vocês simplesmente façam, deixa guardado aí no arquivo. E na hora que a instituição ela pedir para nós que a gente faça a avaliação T2, então você já tem o arquivo guardado lá, é só tirar uma imagem, uma foto PDF e mandar para mim e vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar a tela. Espero que vocês estejam enxergando a tela, né? Vocês estão vendo a tela aí, Gabriel? Alguém poderia falar para mim? Não, dá para ver sim, professor. Maravilha. Então, hoje é 22, né? Do 4. Então, é resfriamento em duplo estágio, hein? Então, vamos lá. Exemplo 1. Instalar. Deixa eu mudar de caneta aqui, porque essa eu não gostei, não. Comprei a caneta novinha. Paguei R$17. E olha como é que tá já. Instalação. Essa tá melhor, né? Eu gostei. Então, olha só.
essa instalação, ela produz 240 ou 210, né? 210 quilowatts de refrigeração. Operando, né? Em Então, ele quer saber o seguinte: qual a potência de compressão para a seguinte condição? Condição A. Condição A é segundo né? Então, são duas perguntas que ele faz para nós. Ele quer saber qual é, qual é, qual é a potência de compressão para as seguintes condições, segundo um ciclo padrão, que é o que a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então, a gente vai calcular um com resfriamento e outro sem resfriamento. Então, esse daqui vai ser o primeiro resultado nosso será sem resfriamento, para essa condição aqui, ó, de uma produção de 210 quilowatts de refrigeração a uma temperatura de menos 24 a 30. Então, a gente vai apresentar sem o resfriamento e depois com o resfriamento para vocês verem a diferença, tá?
Você dá esperar uns 5 minutinhos aí, porque alguém deve estar copiando, né? Dá licença, eu pegar um copo de água lá, viu? O médico fala que a gente tem que estar sempre lubrificando a garganta, senão. Bom, acho que já deu tempo de copiar, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Essa lousa é pequena. Esse dia eu fui trabalhar com matriz determinante, aí sofri, hein? Entendi. Então, a condição, né? Segundo, né? O sistema, ele vai operar.
E aí a segunda situação é que ele opera num ciclo termodinâmico a 430 kPa, tá? Então essa é a segunda hipótese dele. Deixa eu ver essa caneta aqui. Tá difícil achar uma canetinha boa hoje, hein? Muito bem. Então, eu vou pedir para vocês copiarem mais essa linha aí que eu vou colocar os dados agora, tá? Então vamos lá. O item A. Resposta A. Olha só. No caso da entalpia do vapor saturado, que deixa a evaporadora, ele é de 1432,1 kJ por quilograma, tá? Então, essa é a primeira hipótese. Já a entalpia 2, ela está relacionada com
Então, a entalpia 2 é a pressão, é a entalpia no estado final da compressão isoentrópica até a pressão de condensação. Ou seja, sai do compressor e entra no condensador, tá? Então, ele, é lógico, sobe a temperatura, ele ganha entalpia, vai para 1.729 kJ por quilograma. Então, vou pedir para vocês copiarem. E aí, mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, aí eu apago para colocar mais informação. Esses valores, no exercício, são os mesmos, tá? Porque o que acontece? Tanto no exercício que eu coloquei lá no portal, quanto esse que nós estamos trabalhando, lembrando, né? A faixa de temperatura, tanto de condensação quanto a de evaporação, então é de menos 24 e 30 graus. Então, esse valor eu deixei no exercício também. Então, quer dizer, dentro dessa faixa de temperatura, a entalpia no estado 1 e no estado 2 é a mesma, tá? Não muda. E no estado 3 também. Mais uns 2 minutinhos. Então, vamos lá. Ainda dentro da resposta A, né? Vou colocar mais alguns dados aqui, tá? Ainda na questão A, a entalpia 3 será igual à entalpia 4. Que é igual à entalpia na saída do condensador e na entrada do evaporador. Então, olha só. Entalpia 3 e 4 é a entalpia da saída do condensador e entrada do evaporador, tá? Ela vale de 341,8 kJ por quilograma.
Aí vem vazão. Vamos responder, né? A vazão será igual à potência dividido pela entalpia 1 menos a entalpia 3 ou entalpia 4, tá? Então vai ficar assim, 210 quilowatts, né? Quilowatt dividido por, aqui vai dar 1.472,1 menos 300. Donizete, Oi? uma pergunta. Ali que o senhor colocou a potência igual a H1 menos H3 sobre H4, Ah, não não. seria... Desculpa. Não. Aqui, ó, H3 é igual a H4. Então, pode ser assim, ó, igual. Com um ou outro, né? Aham, É que entendi. eu coloquei barra para dizer que é um ou outro. Desculpa, viu? Aí Entendi. ficou como dividindo, né? Uhum. Então, eu vou tirar o H4 daqui, ó. Você tem Não, razão. assim dá para entender. É que são iguais. Aí que você falou, eu fiquei meio na dúvida. Obrigado, viu? Então, aí a vazão aqui, gente, aqui eu achei 193 quilogramas por segundo. Então, essa é a minha vazão. De acordo com a potência que ele está pedindo e a entalpia que eu tenho do líquido refrigerante. No 1, que é a saída do evaporador, e depois a saída do condensador e a entrada da evaporadora. Tá? E a potência? Então, agora, potência de compressão. Então, essa é a potência de refrigeração, né? Ou refri, tá? E essa é a potência de compressão. A potência de compressão será a entalpia 2 menos a entalpia 1, que multiplica isso pela vazão, tá? Ou Emerson, né? A minha vazão é 0,193, entalpia 2. Eu peguei lá atrás, deu 1.729. 1.729 menos a entalpia 1. A entalpia 1 é de 1.432. 1.432,1. Então, eu vou ter uma potência de compressão de 57,4 quilowatts. Tá? Muito bem. Esperar um pouquinho vocês copiarem, né? Professor, Oi? ali na linha de vazão, é vazão igual PA. Aqui? Não, em cima. Vazão. Potência de refrigeração. É potência de refrigeração sobre R1 menos H3 igual a H4? Não. Aqui é H1, né? Ah, é H1. É entalpia 1. Ah. Entalpia 1. É que o meu H é meio... Não, tranquilo. Aí depois é H3 igual a H4, professor, dentro de parênteses? Porque na verdade é Ah, aqui, né? aham. Aí Não, beleza, professor. da saída do evaporador, da condensadora, É verdade. Tem lá em cima ali. Ah, beleza, professor, valeu.
Mais uns 3 minutinhos já muda a tela. Bom, então olha só. Esse resultado, gente, vou mudar a tela aqui. Esse resultado, aqui, ó. Esse resultado que nós fizemos agora, esse valor, seria para esse modelo aqui, ó, usando só um tanque flash, certo? Sem a possibilidade de refrigeração, tá? Ou seja, com refrigeração intermediária, né? Então, o que é a refrigeração intermediária? Eu pego o evaporador, jogo aqui dentro do meu tanquinho de novo e mando para frente, tá? Então, esse daí que nós encontramos agora de 57,4 seria para esse modelo aqui, sem o sistema de pré-refrigeração, refrigeração intermediária. Agora, nós vamos calcular usando esse modelo aqui, ó, com um sistema de refrigeração intermediária, tá? E aí a gente vai calcular para ver qual que é a diferença. Vocês vão ver que vocês vão ficar espantados com a resposta. É interessante isso, viu? Muito bem. Então, olha só. O que eu vou precisar fazer agora é apagar. Bom, aqui, cadê a tabela minha? Aqui, olha. Então, olhando esse meu modelo aqui, eu vou trabalhar com um condensador de 30 graus de resfriamento lá em cima, né? E a evaporadora tem que congelar, tem que baixar a temperatura para menos 24 graus, colocando uma potência de refrigeração de 210 kW, que é o exercício que nós estamos usando. Então, como é que vai ficar essa história toda ali? Nós vamos ter que pegar a entalpia do H1, do H2, do H3, do H4, do H5, do H6 e do H7, que é de acordo com o nosso ciclo aqui completo, né? Com um resfriador intermediário, tá? Em vez da evaporadora mandar direto para condensador aqui, igual o exemplo anterior, que é esse daqui, olha. Em vez de ele mandar direto para a condensadora, ele vai mandar de volta para o nosso flash, né? Que é o nosso tanque. Esse tanque, ele vai aproveitar a energia de resfriamento ou de entalpia baixa desse fluido aqui, ó, jogando de volta no meu tanque, resfriando o líquido refrigerante que está dentro do reservatório. E aí ele manda de novo para a bomba aqui para o compressor de alta pressão e manda para frente. Então, existe aqui uma taxa diferencial de temperatura, né? Ele tem que baixar a temperatura do meu tanque de armazenamento, tá? Então,
eu tenho que definir qual é a entalpia em 1, a entalpia em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. E depois voltar na entalpia 1. Lembrando, né, gente, que de acordo com o enunciado que eu coloquei lá na proposta da questão, a entalpia 3 é de vapor saturado, desculpa, vapor saturado, a uma pressão de 430 kPa. Então, esse valor aqui ele vai ter um valor de tabela, que eu vou ter que pegar depois aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui no meu modelinho, eu vou colocar as entalpias da saída aí. Se vocês quiserem copiar isso daí, é legal, viu? Copia ou pega um print da tela para vocês poderem acompanhar. Então, aqui na resposta B. Vou colocar a resposta B aqui.
Então vamos lá. Aqui, gente, o que a gente fez anteriormente é o seguinte, a gente descobriu quanto é a vazão do nosso sistema, tá? Então, a gente já tem a vazão máxima, né? Do item 7, do ponto 7, do ponto 1 e do ponto 2. Então, essa daqui vai ser a vazão que nós achamos anteriormente, que é de 0,193, tá? Então, M2 igual a M1, que é igual a M7, tá? M7 igual a M1, que é igual a M2. Então, essa vazão aqui nós já temos. Agora, nós vamos aplicar a mesma vazão no demais, tá? Então, se eu sei quanto é essa vazão aqui, eu preciso aplicar essa vazão agora aqui em cima. M3, né? Antes do meu compressor de alta pressão, ele vai ser M3 é igual a M2, né? Que é o que está chegando, mais o que está entrando no tanque. Então, olha só, M3 é igual a massa que chega pelo tanque aqui pelo M6, mais o M2 que vem por aqui, tá? Só que o M2 nós já achamos, ele vale 0,193. Então, o que nos resta achar é M3 e M6, tá? Igual nós fizemos anteriormente aí na aula anterior, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, é pegar o nosso M6 e trocar no lugar do M3. E aí eu já vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer. Mas o que eu coloquei na lousa agora é para vocês poderem entender. O que nós calculamos anteriormente aí, se vocês olharem, eu peguei a entalpia de 7, 1 e 2, achei a vazão desse ponto aqui do meu compressor de baixa pressão, que deu 0,193. A partir desse momento, eu preciso estar fazendo balanço de massa aqui nesse compressor. O que eu preciso fazer? Para mim saber quanto vale o M3, eu tenho que descobrir quanto vale a massa de entrada em 6 e a massa de 2. A massa de 2 eu já sei, que é 0,193 kg por segundo. Falta eu achar o de 6, para mim saber quanto vale 3. E aí, daqui para frente, a gente calcular as entalpias, tá? Então, vamos lá. Então, vou abrir a tela para vocês poderem copiar, tá? Então, olha só. Lembrando do gráfico. A entalpia 1, ela tem esse valor aqui em função da temperatura, 1432, a 2 é 1565. A entalpia 3, ela vale 1462 a uma pressão de 430, que é o que foi dado para nós no enunciado, né? Porque, na verdade, a entalpia 3, o que é? É uma seção intermediária, que ele entra no compressor de alta pressão, tá? A entalpia 4, ela vale 1601, de acordo com a configuração, a 5, 341, a 6 e a 7, os mesmos valores. A vazão, ela é de 0,193, lembrando que essa vazão de 0,193 está relacionado com o item 7, que é a entrada do evaporador, que sai do evaporador e entra no item 4, no item 1, desculpa, que é o compressor de baixa pressão, e sai no item 2, tá? Que é essa configuração aqui, ó. Só lembrando, essa daqui, ó. 712. 712. Então, 712 tem essa vazão aqui, ó. 712. E aí a gente faz um balanço de massa do quê? No resfriador. No resfriador intermediário. O resfriador intermediário, ele é massa 3 é igual a massa 2 na massa 6. Então, a gente fez um balanço de massa aqui. Para saber quem é o resfriador intermediário, voltando na tela, é esse cara aqui, ó. Massa 3 é igual a massa 2 na massa 6. 2 e 6. Então, para mim saber quanto tem de massa aqui, eu somo essa massa que entra no meu reservatório e essa massa que entra no meu reservatório. Então, fica massa 3 é massa 2 mais massa 6, que é igual a massa 2 nós achamos, que é 1,193 mais massa 6, e aí eu faço, aqui é o balanço de massa, aqui é o balanço energético. Então, eu pego massa 6
mais massa 2 vezes entalpia 2 é igual a massa 3 vezes entalpia 3. E aí nós vamos trocar isso por números agora. Tá? Então, vou esperar um pouquinho para vocês copiarem. E aí eu já volto. Ó, o Emerson tá dando prova lá no Zoom, hein, galera? O Emerson fez um negócio bacana para a gente poder fazer prova, né? Ele achou um mecanismo na internet lá que vocês preenchem um questionário. Em cima desse questionário já consegue até já fazer uma correção instantânea. Sabe quanto errou, quanto acertou. É bem bacana isso. Gostei, viu? Isso é legal. A gente precisa ficar de olho aqui. Vai que alguém pede alguma informação também, né? Para a gente poder ajudar e responder para a galera. O que nós precisamos fazer aqui, gente, é o seguinte. Eu preciso isolar esse termo aqui, ó. A massa 3. Por que eu preciso isolar essa massa 3? Só mudando um pouquinho, tá? Só lembrando. Para mim saber quanto de massa está entrando nesse compressor. Se eu souber quanto de massa está entrando aqui, eu consigo achar a potência dele, tá? Porque a potência de baixo eu já tenho. Então, eu consigo definir quanto é a potência de cima. Por isso que eu preciso achar a massa de 3, né? Para eu saber quanto que é a potência do compressor 3. Da entrada 3, desculpa. Então, eu vou ter que isolar esse cara aqui, ó. Igual nós fizemos na aula anterior, né? Professor, Oi? deixa eu tirar uma dúvida. Na tarefa, a entalpia 2 lá tá 11.565, é isso mesmo? Tô louco. Na entalpia 2? É. Deixa eu ver aqui, peraí. Epa, não é esse? Não. Na entalpia 2 é 1.565. Obrigado, viu? 1.500. Beleza. Corrige para mim. Ó, viu? Boa observação essa sua, tá? Olha só. Estranhei. Não, mas essa observação foi boa, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correção aqui, ó. Pode deixar que eu vou atualizar lá para vocês, tá? Vocês estão copiando na lousa ainda ou já acabaram? Eu já acabei, professor, eu não sei o resto, pessoal. Tá. Ó, Também já acabei, professor. gente, tá vendo que eu estou separando aqui essas entalpias aqui que está na tela aqui do exercício? Essa entalpia é referência ao desculpa. É referência à questão, questão B, tá? Aí tem a entalpia da questão A, né? Para a questão A, você vai precisar de 4 entalpias. Você vai precisar da 1, 2, 3 e 4. Só que a 3 e a 4 são iguais, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Espera aí, só um minutinho. Quer ver? Quer ver como é que a gente resolve isso? Eu pego a 4, copio, coloco um A e digo que esses dados aqui é de A. Só que aí, depois eu subo isso lá de novo, tá? Eu troco. Só um minutinho, peraí. Entalpia A, ela vale 1432,1. Então ela serve. 1432,1, entalpia 1. Ok.
entalpia 2. A entalpia 2, ela é o valor de 1729. 1729. Ok, tá certo. Entalpia 3, agora aqui, assim, apaga. Entalpia 3 é igual a entalpia 4, que é igual a 341. 341. 341. Ok, deixa eu dar uma conferida. 1432 está certo. Ponto 1729. Ok. 341,8. Ok. Então, lembrando, né? Aqui, o que é que ele... Ok. Agora sim. Então, ó, lembrando, né? Então, esses dados aqui é por primeiro caso, né? Sem o sistema de refrigeração intermediário. E esse daqui é para... Opa! Esse de baixo está relacionado ao segundo caso com o sistema de refrigeração intermediária. Ou seja, eu devolvo para o meu tanque, né? Muito bem. Então, agora, essa daqui que eu vou colocar para vocês lá, tá? Deixa eu salvar aqui. Ok. Bom, então, onde nós paramos agora? Acabamos já, viu, gente? Eu acho que vocês já copiaram a tela, né? Ok. Muito bem. Então, vamos terminar esse daqui. Esses dados eu vou deixar aqui, que eu vou precisar deles, né? Então, lembrando, eu vou precisar separar essa vazão aqui, ó, da massa 3. Essa massa 3, ela entra no compressor de alta pressão, né? Que está acima do tanque lá, não se esqueça. E a massa 2 é o que entra no compressor de baixa pressão, tá? Não se esqueçam disso, hein? Então, vamos lá. Balanço de massa. Balanço de energia. Então, como é que vai ficar isso? Combinando as duas equações, isolando o item 3, vai ficar assim, ó. Massa 3 menos 0,193. Eu troquei o M3 pelo 6, hein? Não se esqueçam. Vezes a entalpia 341, que essa entalpia 341 é o H6, vezes 3, a entalpia 341,8, mais a massa M2, que vale 193, vezes a entalpia 2, 1565, né? Lembrando, 1565, tá? Que é igual a massa 3, né? Lembrando que eu troquei a massa 3 vezes a entalpia 3. 1462. 1462,2, tá? Ó, esse termo aqui, ó, eu troquei pelo M6, hein? O M6 vale isso para mim, ó, tá? E agora tem que fazer uma arrumação aqui, né? Então eu faço uma distributiva aqui, outra distributiva aqui, certo? Aí
Isso daqui, eu já fiz uma distributiva, aí eu pego o M3, jogo para lá ou jogo para cá, jogo para lá, né? Para esse cara ficar positivo, ó. Então vai ficar assim. Vocês querem que eu faça a conta? Aqui vai ficar 341,8 M3, que eu fiz essa multiplicação aqui. Menos. Agora eu vou multiplicar isso por isso. Então vai ser 341,8 vezes 0,193. 6596. 6596. Certo? Então, esse daqui, ó, é menor do que esse. Então, vou levar ele para lá, né? Mais isso daqui, ó. Que vai ser ponto 193 vezes 1.565. 302,04. 302,04. Igual a M3. M3, ou melhor, deixa eu colocar assim, fica mais bonito, né? 1.462,2 M3, tá? Então, eu pego esse cara e jogo para lá, né? Depois eu divido isso daqui pela somatória do que sobrou. Aí vai dar 0,211. Então, olha só. Quem é essa massa de 0,211? É o M3. Esse M3, gente, fala, Fábio. Esse M3 é a massa que está entrando no compressor de alta pressão, tá? Naquele compressor de cima, né? Esse M3 é o que está entrando aqui, ó. Nesse compressor. Essa é a vazão máxima desse compressorzinho aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular as potências, né? A potência no estágio de baixa pressão, certo? Baixa pressão. No estágio de baixa pressão, nós temos quem? Nós temos a massa que multiplica a entalpia 2 menos a entalpia 1, certo? Agora o estágio de alta pressão. Estágio de alta pressão. Nós temos a vazão que multiplica a entalpia 4 menos a entalpia 4 de 4 pressão. Deixa eu ver desenho lá. Deixa eu ver desenho. Só um minutinho. É de baixa pressão, né? Ah, não. Esse daí é de alta pressão. Alta pressão é esse. Alta pressão. Uma folha que não me perco. A de alta pressão é H4. A de alta pressão, H4 menos H3. Ok? Menos H3. Ok. A de baixa pressão. A de baixa pressão é H2 menos H3.
Ô, gente. Ok. Certo? A máquina de alta pressão é 4 menos 3. Maravilha, é isso aí. Então, olha só. O que nós estamos achando? A potência dessa máquina. Então, a entalpia 2 menos A1 vezes a vazão. A entalpia, desculpa, a potência dessa máquina é entalpia 4 menos a entalpia 3 vezes a vazão. A de baixa pressão, a vazão de baixa pressão, a gente já tem, que é o nosso M3 ali, ó, que vale 0,211, a de baixa pressão. E a de alta pressão, desculpa, tá invertido. A de baixa pressão é 0,193 e a de alta pressão é esse que nós achamos agora, 0,211. Então, só lembrando, né? Potência de compressão de alta, entalpia 4 menos a 3 vezes a massa da entrada de M3. De baixa pressão, entalpia 2 menos entalpia 1 vezes a massa de baixa pressão. Tá? Então, esse daí que nós vamos fazer. Voltando lá na tela. Professor, aí na baixa pressão seria vezes a massa 1? A de baixa? Isso. Então, a de baixa pressão é aquilo que nós calculamos. Ó, essa vazão aqui é de baixa pressão, que é 193. Então, vai ficar assim, ó. Espera aí. Deixa eu colocar o valor aqui e eu já coloco as unidades, tá? Ó. A de baixa pressão é 193. 0,193. Certo? A de alta pressão é o que nós achamos, que é 0,211. 0,211. Quem é o de alta pressão? É a massa 3, ó. Lembra dela que nós estávamos procurando? A massa 3, ela entra aqui, ó. A massa 3 é de alta pressão, ela entra aqui, ó. Alta pressão, ela entra aqui, a massa 3. Entendeu? Leonardo? Entendi. Então, a massa 3 entra aqui no de alta e a massa 1 entra aqui Baixa. em baixa pressão, que é a de 0,193 contra 0,211. Tá? Tá bom. Obrigado. Bom, então como é que vai ficar isso agora? Aí eu tenho, a entalpia 2 é 1.565 menos a entalpia 1, 1432,1, né? E aqui, na de alta pressão, eu tenho a entalpia 4.601, 1.601, menos a entalpia 3, que é 1.462. 1.462,2. Então, vamos lá. Bom, agora eu não vou precisar da tabela mais aqui em cima, eu vou apagar ela, viu? Porque aí eu posso fazer a continha lá melhor lá em cima. Quer ver? Ó, se eu tirar esse daqui desses números, porque a 2 está aqui, a 2 é 1.565, a 1, 1.432, 1.565 é beleza. A 4, que entra no compressor de alta pressão, a 4, 1.601, tá certo? A 3, ela vale 1.462,2, beleza? Agora vamos lá.
Então, olha só. Potência, potência. Então, olha só. Potência de baixa pressão. Potência de baixa pressão. Potência de alta pressão. Essa conta aqui, ó, fazendo essa conta aqui, a potência de baixa pressão deu 25,7 kW. A de alta pressão, fazendo essa conta aqui, deu 29,4 kW. Então, Ô, professor, oi. quanto que é esse o PBP? É 25,7? 25,7? A potência de baixa pressão, 25,7. Saiu daqui, ó. Ah, tá. Você fez a conta aí? Fiz. É 1.565 menos 1.432 vezes ponto 193. Hã? É que eu não tinha entendido o número 5, tava aparecendo um 2. Ah, desculpa. Peraí. A minha caneta não está ajudando hoje, está meio devagar. Então, olha só. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ah, vamos supor, pessoal, vamos supor que eu quisesse saber qual é a potência do condensador, potência de dispersão de energia, né? Como que eu faria nesse caso? Eu pegaria, eu vou só mudar a tela aqui rapidinho, pode mudar ou não? Vou esperar então. Então, somando essas duas aqui, ó, 7, 4, 11, né? Vai 1. 9 e o 10, 15. Vai 1. 2, 4, 5. Então, a potência total do meu sistema é de 55,1 kW em um ciclo de regime permanente, tá? Então, olha só. Que é 55. 55,1. Notem que o processo é o mesmo. Se vocês lembrarem lá do anterior, nós encontramos no item A 57,4. Olha só. No anterior, a gente encontrou 57,4 kW. Aí vocês podem perguntar para mim assim, professor, como duas máquinas podem gastar menos do que uma máquina só? Aí, gente, a questão está aqui, ó. Por exemplo, o meu fluido, eu consigo baixar a temperatura dele com um sistema de resfriamento. Ou seja, eu pego o líquido que está frio aqui na saída do evaporador e jogo dentro do meu reservatório. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tiro esse ciclo aqui, né, para me resfriar, eu simplesmente pego essa linha aqui que vem da válvula do condensador, eu pego ele direto do meu tanque. Aí o que acontece? Automaticamente, eu vou colocando aqui dentro sempre líquido aquecido. Lembra que no momento aí eu falei para vocês que a temperatura ela poderia chegar a 57 graus na saída do meu compressor em função da temperatura? Pois é, a temperatura ela vai se acumulando, ela vai aumentando. Então, se eu tiver alguma coisa que eu possa
devolver para cá para resfriar, seria ótimo. Uma coisa importante, sabe o que eles fazem na indústria? Normalmente, o chiller, né, que faz esse tipo de resfriamento, se vocês tiverem a curiosidade algum dia de dar uma olhada em algum funcionando, notem que o chiller, eles têm o quê? Sistemas de resfriamento, torres de resfriamento. Então, por exemplo, o fluido, ele passa pelo sistema de refrigeração, só que ele volta aquecido. Então, antes dele voltar para a câmara de reservatório, ele passa para as torres de resfriamento para baixar a temperatura. Porque a performance dele é melhor com a temperatura baixa. Com a temperatura alta, ele perde a capacidade termodinâmica dele de ele voltar no estado natural. Ele não consegue. Porque ele tem muita energia. Ele precisa entregar essa energia para o sistema e ele não consegue. Esse é o problema. Tá? Então, por isso que o sistema intermediário de resfriamento, a gente ganha em termos de potência. Pelo menos nesse caso aqui ganhou 2, né? 2 kW. Só que o problema é o seguinte, se essa máquina liga e desliga toda hora, aí o pico de energia elétrica não é tão simples assim não, tá? Porque se a gente for analisar isso daqui com 2 máquinas ligando e desligando a todo momento, aí fica muito caro. Por exemplo, olha só, se você tiver com uma geladeira onde você tem, isso é muito fácil da gente entender. Se você tem uma geladeira onde a vedação da porta da geladeira está ruim, significa que fica entrando ar gelado dentro. Fala, Gabriel. Ô, Gabriel. Fala, professor. Pode falar. Não falei nada. Ah, é que está escrito aqui, você levantou a mão. Ah, não, desculpa. Não, sem problema, tranquilo. Então, aí o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar, né, voltando aí na geladeira. Se a porta da geladeira tiver com a vedação ruim, você presta atenção que, por exemplo, uma geladeira, quando você compra nova, você bota ela lá na cozinha e esquece dela. Por quê? Porque ela liga tão poucas vezes que a gente nem percebe. A partir do momento que a vedação começa a ficar ruim, aí começa a entrar ar externo dentro da parte da refrigeração da geladeira, ela começa a ligar com mais frequência. Se ela liga com mais frequência, não dá tempo do líquido refrigerante que está dentro do sistema lá dissipar aquela energia térmica. Então, o que acontece? Ela acaba esquentando cada vez mais. Vai chegar um momento que ela liga tanto que, em vez dela refrigerar, não refrigera nada, porque não dá tempo. O líquido vem tão quente lá debaixo do compressor, chega lá em cima da evaporadora, está quente, ele não consegue dissipar esse calor. Tá? Então, por isso que as indústrias, elas usam chiller, né? É chamado de chiller, para poder resfriar o líquido refrigerante que vem lá das câmaras térmicas. Tá? Então, é muito legal esse processo aí. Eu já falei isso para vocês. Quanto mais energia eu conseguir tirar do meu sistema, é lógico, tudo isso é caro, né? Melhor, mais eficiente vai ser o meu sistema, porque ele tem que trabalhar dentro de um ciclo termodinâmico, não adianta. Se eu forçar demais, a máquina não consegue, não aguenta a mão, ela não toca, não vai, não tem jeito. É assim mesmo que funciona. Tá? Então, tá aí a proposta de hoje. O que eu vou fazer agora? Agora, gente, eu ia falar para vocês agora com estágio de 2 níveis de temperatura, mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Para o próximo encontro nosso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os nomes dos colegas aí que mandaram material para mim no portal, vou dar uma olhada, vou acertar essas notas que estão faltando aqui e vou lançar lá para vocês, tá? Porque eu estou devendo aí o lançamento, né, das notas. Eu tenho que lançar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque esse negócio aqui ele é meio estranho. Ele registrar aula. Quer ver que ele sai do ar? Olha lá, não falei, gente? Viu? Esse negócio aqui é meio estranho. Se a gente ficar parado, ele sai.
do portal, do nada. E aí o problema é que ele sai do portal e a gente tá... A Isabela mandou de novo aqui. Ah, Alexandre mandou agora. Tá bom, Alexandre. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Professor, eu mandei no e-mail do senhor, dia 15 da semana passada, eu mandei no e-mail do senhor Tagliaferro. Então, o que acontece é que aqui o e-mail é o seguinte, ele tem uma certa restrição. Dependendo da quantidade da lotação da caixa, ele não recebe mais, viu? Eu mandei dia 15 às 10h03 da noite Mas e tá reencaminhei agora. O que o senhor quer que eu faça? Manda no portal? Não, viu? Pode ficar tranquilo, deixa eu ver aqui. Léo. Ah, tá aqui, ó. Dia Não, 15, esse é o 4. Mascarinho. Achei. Não, esse é o Mascarinho. Hã? Não sou eu esse aí. Ah, não é. Cadê o outro? Quando você mandou? Dia 15 às 10h03. Ah, no e-mail, né? No e-mail, isso. Essa tarefa É 1. no... Hã? Ah, tá aqui, ó. Dia 15. Hã? Não, eu acho que é outro. É o que eu mandei depois desse, às 10h03. Ah, mas não tá aqui. Tá, eu vou encaminhar no portal, então. Obrigado. Uma maravilha. Não tá aqui, ó, tá vendo? Não, tranquilo, Léo. Tranquilo. Aí que depois a gente... Eu vou entrar aqui de novo e vou olhar com calma, tá? Tá Então, bom. gente, deixa eu fazer o procedimento aqui, porque senão eles pensam que eu não dei aula, viu? Se eu não registro aqui, ó, eles pensam que eu não dei aula. Aí eles, né? Ruim, né, gente? Ok, gravado. Gente, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou fechar essa conexão, vou fazer a conversão, né, como eu tenho feito nas outras aulas. E aí a conversão vai demorar um pouco mais, eu acho, agora uns 20, 30 minutos. E aí eu subo ela lá no portal de novo, tá? Então agora é como se fosse o nosso intervalo mesmo, né? Agora, deixa eu ver que hora que é aqui. Não sei que hora que é. 9h30. Praticamente a gente foi meio direto aí. Então, isso que eu vou fazer para vocês. Eu vou fechar, faço a conversão, subo lá no YouTube, depois eu mando o link para vocês também. E aí vocês podem ir fazendo essa atividade se vocês quiserem, né? Mas não precisa entregar agora não, guardem para vocês, tá? E aí eu já vou acertando as outras notas aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Pode ser assim? Beleza, professor. Eu não consigo aceitar. Beleza, professor. Então, essa lista que o senhor vai disponibilizar é para entregar até quarta-feira que vem? Não. Não. Não precisa entregar até quarta-feira. Você deixa... É melhor não entregar, porque senão vai encher a caixa postal aqui, depois eu não consigo receber dos colegas, tá? Vamos combinar assim, ó. Vocês fazem, deixa guardado. Aí, quando for para a gente fechar, aí eu peço para vocês mandarem. Tá bom? Pode ser assim? Combinado. Combinado. Show de bola. Então, eu vou fazer isso. Vocês vão me dar licença, eu vou fechar, também fazer a conversão e depois aí eu abro novamente aí para ficar à disposição de vocês, para tirar dúvida, tá? Se vocês quiserem. Tá bom? Combinado, professor.
Até mais, gente. Por enquanto, obrigado. Valeu, Até, professor. boa noite. Um bom finzinho de semana aí. Viu? Ô, gente, eu vou falar para vocês. Eu não aguento mais esse feriado. Está muito prolongado. Tá. É igual o povo quando tava falando que queria que emendasse o carnaval, né? Com Então, os outros feriados. Emendou mesmo. é só Jesus na causa, hein? Ah, Vai lá, gente. Dá licença. mas vamos que vamos.